Começo agradecendo mais uma vez a oportunidade dada à AND, que representa os 27 departamentos estaduais de trânsito, em estar presente, em participar dessas discussões, o que muito nos honra e louvo demais a iniciativa dessas convocações acerca dos DETRANs. A audiência de hoje ela está convocada para registro, licenciamento e identificação. Esse tema de veículos, esse tema ele guarda uma íntima relação não só com a audiência pública das inovações e com o tema das inovações tecnológicas, mas também guarda íntima ligação com a próxima audiência pública, que ela vai tratar especificamente sobre os órgãos integrantes do Sistema Nacional de Trânsito e suas atribuições. Em primeiro lugar, que eu gostaria de deixar muito claro, até porque me aprofundarei sobre esse tema na próxima audiência, é a importância fundamental dos DETRANs para que esses veículos sejam fidedignamente registrados e licenciados e plenamente identificados. A primeira coisa que nós temos que dizer é que são os DETRANs respeitando todos os demais órgãos integrantes do Sistema Nacional de Trânsito, mas são os DETRANs que têm hoje a infraestrutura de disponibilizar esses serviços de forma fidedigna à população. Infraestrutura logística, infraestrutura tecnológica, infraestrutura de pessoal e capilaridade, diante dos nossos 27 estados e mais de 5 mil municípios. Então, mas isso eu guardo e reservo esse tema para a próxima audiência pública. Senti falta, na hora da identificação, de nós tratarmos de um imbróglio que o Brasil vive há anos, que se chama Placa Mercosul. Nós temos uma resolução que foi editada esse ano, no final do primeiro semestre de 2019, que vem a modificar a sistemática da placa Mercosul, e digo que só esse tema, pela complexidade dele, já demandaria uma única audiência pública só para a placa Mercosul, diante de tamanhos aspectos jurídicos e técnicos trazidos por essa resolução 780/2019. Mas eu vou agora me ater a um tema que é específico do registro de ciclomotores. Eu gostaria de começar fazendo uma retrospectiva com os senhores. Quando veio o Código de Trânsito Brasileiro, em 1998, foi inserido no ordenamento jurídico pátrio a atribuição para registrar e licenciar ciclomotores era dos municípios. E assim ficou até 2015. Em 2015, foi mantida a competência dos municípios acerca dos veículos de tração animal, mas foi retirado os ciclomotores do âmbito do município e recolocado no âmbito estadual. E me parece que tem tido uma discussão no sentido em voltar a atribuição de registro e licenciamento de ciclomotores para o âmbito municipal. E aí eu começo dizendo só o seguinte, que nós temos uma obrigação que veio também com o Código de Trânsito Brasileiro, que é do município estar inserido no Sistema Nacional de Trânsito. E é uma obrigação inadimplida há exatamente 21 anos. E quero dizer para os senhores que hoje, do site do Denatran, dos 5.570 municípios que o Brasil tem, nós só temos 1.658 inseridos no Sistema Nacional de Trânsito. Portanto, menos de 30% dos municípios brasileiros estão cumprindo seus deveres e suas obrigações de acordo com o que o Código de Trânsito Brasileiro pré-lecionou desde 1998. Então, como que nós vamos discutir registro e licenciamento de ciclomotores para os municípios que nem sequer sinalizados estão, nem sequer agentes municipais de trânsito possuem, muitas vezes nem sequer departamentos ou secretarias de trânsito e transporte possuem. Então, me parece, e na ótica dos DETRANs, nos parece um contrassenso você atribuir uma responsabilidade, uma obrigação, uma outra atribuição a municípios que nem sequer as suas competências inerentes ao Código de Trânsito Brasileiro hoje em dia conseguem cumprir. E aí, eu reitero,
uma colocação minha, até na primeira audiência aqui que nós tivemos, de redução de acidentes, é que é necessário que nós nos debrucemos sobre esse tema da municipalização. Se os municípios hoje não possuem condições de se inserir no Sistema Nacional de Trânsito, é necessário que nós cheguemos e possibilitemos que eles o façam. E aí eu citei uma série de exemplos que estão sendo discutidos, inclusive a formação de consórcios para esse mistério, até mitigando o ônus que é inerente aos municípios para essa municipalização. E outra coisa, outro detalhe que nós precisamos, diante da fala do doutor Pazzetti, representando o Denatran, é dizer o seguinte: nós efetivamente, enquanto Detrans, reconhecemos que a tecnologia e que o avanço dela é um caminho sem retorno, mas também nós temos que ponderar o que é ainda o documento escrito para uma pessoa que mora no interior do Maranhão, para uma pessoa que mora no interior do Rio Grande do Sul, do Espírito Santo, de Minas Gerais, do Piauí, do Amazonas, do Acre. É muito importante que nós tenhamos a prudência e a cautela de entender que ainda durante algum tempo nós vamos ter que conviver com os dois documentos, o documento escrito e o documento digital. É muito importante, porque senão nós subverteremos essa lógica e privilegiaremos quem efetivamente tem a inclusão digital, e efetivamente não é todo o Brasil que o tem. Então, nós estamos adeptos, sabemos que precisamos desenvolver a CNH digital, o CRLVE e todo e qualquer outro documento que seja de ordem tecnológica, até para desburocratizar, para desonerar, mas nós não podemos entender que, nesse momento, nós façamos uma ruptura e digamos, a partir de agora não existe mais documento físico. A partir de agora, todos os documentos de veículos e de habilitados no Brasil serão digitais. Porque isso é impossível, é dificultar para aquela pessoa que não possui a inclusão, nem pelo seu status social e financeiro, nem pela localidade onde mora. Então, é muito importante que nós ponderemos sobre esse aspecto especificamente. A questão do recall, que foi falado, é uma situação extremamente importante. Os Detrans concordam que isso esteja, no campo de observações, esteja inserido, né, a observação de que o veículo, não obstante convocado para o recall, não o compareceu perante a montadora, perante a concessionária. É muito importante que isso esteja inserido. Agora, nós precisamos nos debruçar sobre essa informação, né? Os Detrans não podem absorver essa responsabilidade, por exemplo, de uma observação que tenha sido colocada ou que eventualmente não tenha sido retirada no momento oportuno. E é muito importante também que nós nos debrucemos sobre esse aspecto para discutir um pouco melhor a questão do recall. E fica aqui a proposta dos Detrans de discutir essa situação mais aprofundadamente dos ciclomotores, discutir a placa Mercosul. A placa Mercosul, nós temos os Detrans fizeram uma série de ponderações e questionamentos que ainda estão meio nebulosos para nós. E para se ter uma ideia, nós temos 27 estados e somente 8 com a placa Mercosul, Pazzetti? 8 estados com a placa Mercosul. Nós temos ainda 19 estados para implementar a placa Mercosul, e isso é fundamental para esse tema que consta aqui como de convocação dessa audiência pública, que é o de identificação de veículos. Então, eu deixo aqui a disposição e a disponibilidade da AND e dos Detrans para os demais questionamentos que, com certeza, virão a seguir por parte dos parlamentares. Muito obrigada. Obrigado, Larissa. E, logo em seguida, já passo a palavra ao senhor Paulo Luna.